Bem-vindo ao Falcão Política. Bora pro vídeo de hoje. Condenada, fugindo, prestes a perder o mandato e agora passando as redes sociais para a própria mãe? Parece roteiro de série, mas é a vida real e ela está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. E se eu te dissesse que uma das deputadas mais polêmicas do Brasil está oficialmente fora do país? E não é só isso, ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, mais multa milionária e ainda assim segue tentando se manter no jogo político, de longe. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que está acontecendo nos bastidores, desde a condenação, a manobra com as redes sociais, o anúncio de exílio, até os próximos passos dessa história que está movimentando o Brasil inteiro. Então, fica comigo até o final, porque você vai entender todos os detalhes que ninguém te contou. E olha, no final, eu te conto qual pode ser o verdadeiro objetivo por trás dessa fuga repentina. Aperta o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa investigação completa. E tudo começou a ganhar contornos dramáticos no dia 15 de maio de 2024. Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, foi condenada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a nada menos do que 10 anos de prisão. Isso mesmo, 10 anos. E não parou por aí. Além da prisão, veio uma multa pesada de R$2 milhões. Essa multa, inclusive, ela terá que pagar junto com o hacker Walter Delgatti Neto, o mesmo que ficou conhecido como o hacker da Lava Jato. Mas afinal, qual foi o crime? Segundo o STF, Zambelli participou diretamente da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E pasmem, ela não apenas incentivou, como também orientou o hacker a inserir documentos falsos no sistema, incluindo, pasmem, um mandado de prisão falso contra ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes. Os crimes foram classificados como invasão de dispositivo eletrônico e falsidade ideológica. E tem mais, a condenação também inclui a perda automática do mandato e torna a deputada inelegível por 8 anos, com base na lei da ficha limpa. Mas é claro, a defesa ainda tenta ganhar tempo, só que o cerco já está fechado. Diante desse cenário cada vez mais complicado, Carla Zambelli fez um movimento ousado e que, convenhamos, chamou muita atenção. Ela anunciou de forma pública que transferiu a titularidade de todos os seus perfis nas redes sociais para sua mãe, Rita Zambelli. E aqui as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Segundo a deputada, essa foi uma decisão para proteger o que ela chamou de herança política, palavras dela. Abre aspas. Diante do cenário de perseguição política que vivemos, em que quem defende a verdade, a família e a liberdade se torna alvo constante, é natural que eu queira garantir que esse legado permaneça vivo e ativo. Fecha aspas. E não parou por aí. Zambelli ainda afirmou que sua mãe já é pré-candidata a deputada federal nas eleições de 2026. E, pasme, o filho dela, João Zambelli, já mira um cargo na Câmara Municipal de São Paulo em 2028. Ou seja, o plano é claro, manter o sobrenome Zambelli ativo na política, mesmo que ela, pessoalmente, fique fora do jogo por força da justiça. E tudo isso sem abrir mão de uma coisa: influência nas redes sociais, porque no fim das contas é nelas que boa parte do jogo político acontece hoje. E se você achou que a história já estava suficientemente polêmica, segura mais essa, porque no dia 3 de junho, menos de 20 dias após sua condenação, Carla Zambelli aparece fora do Brasil. Isso mesmo, a própria deputada anunciou publicamente que deixou o país. Segundo ela, o motivo seria um suposto tratamento médico na Europa, que, segundo a parlamentar, já vinha sendo feito anteriormente. O anúncio foi feito durante uma transmissão no seu canal no YouTube, e as palavras dela foram exatamente essas. Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando o tratamento médico que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Mas calma, porque aqui tem detalhe muito interessante. Zambelli cita diretamente o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Como exemplo, Eduardo também já utilizou essa mesma manobra: se afastar do Brasil, pedir licença do mandato e se manter fora dos holofotes durante determinados períodos de crise ou de pressão política e judicial. E não é coincidência. Essa estratégia é muito conhecida no meio político. Quando o cerco aperta, quando as condenações chegam, quando os riscos jurídicos ficam incontroláveis, alguns políticos optam por sair do país, alegando tratamentos médicos ou compromissos familiares, ou simplesmente buscam tempo para articular uma saída ou costurar acordos longe dos holofotes da imprensa e do judiciário brasileiro. O detalhe aqui é que, ao anunciar que está fora do Brasil e que vai solicitar licença do mandato, Zambelli tenta claramente ganhar tempo. Tempo para quê? Aí começam as especulações. Seria para tentar reverter decisões judiciais, negociar algum tipo de benefício, se proteger de uma possível prisão assim que o trânsito em julgado se concretizar, ou até mesmo preparar juridicamente a entrada da mãe na política, já que agora as redes sociais, que são sua principal arma de influência, estão sob controle total da família. Vale lembrar que, na prática, enquanto ela estiver fora do país e com licença do mandato, Carla se mantém afastada da possibilidade de cassação direta, pelo menos temporariamente. Mas a perda do mandato, segundo o próprio STF, é automática. A questão é que dentro da Câmara dos Deputados, alguns parlamentares ainda discutem se essa decisão cabe à mesa diretora ou se precisa passar pelo plenário. E essa brecha, por menor que seja, abre espaço para manobras, atrasos e articulações políticas. Fato é, ela não está mais no Brasil, e essa fuga, porque sim, é praticamente uma fuga, acontece justamente no momento mais crítico da sua carreira política. Um movimento que, convenhamos, tem todas as características de quem percebe que o cerco se fechou. E agora, o que acontece? Quais são, de fato, as consequências desse movimento ousado de Carla Zambelli? Vamos organizar as informações até aqui. Primeiro ponto, ela foi condenada sim. A pena está ali, registrada, clara. 10 anos de prisão, mais multa de R$2 milhões. E essa condenação, além da questão criminal, traz a inelegibilidade imediata. Isso significa que, mesmo que ela não esteja presa agora, ela está fora de qualquer disputa eleitoral pelos próximos 8 anos, no mínimo. Segundo ponto, a perda do mandato. Legalmente, o STF declarou a perda automática do mandato, o que, na prática, deveria ser apenas comunicado à Câmara dos Deputados. Mas o regimento interno da Câmara gera debate. Alguns defendem que essa decisão precisa ser confirmada pelo plenário, enquanto outros dizem que a palavra final é da mesa diretora. Isso abre espaço para uma batalha política que pode se arrastar por semanas ou até meses. Terceiro ponto, a transferência das redes sociais. Aqui está um dos movimentos mais inteligentes e, ao mesmo tempo, mais polêmicos desse xadrez político. Ao passar suas redes para a mãe, Rita Zambelli, Carla não apenas protege sua presença digital contra possíveis bloqueios judiciais, como também garante que sua base de seguidores, uma base fiel, engajada e numerosa, permaneça sob controle da família. Isso significa que, mesmo condenada, inelegível e fora do Brasil, sua influência política não desaparece. Ao contrário, ela é reciclada, transferida e mantida viva. E se engana quem pensa que isso é só sobre redes. Isso é sobre capital político. Isso é sobre preparar, desde já, uma nova candidatura. E veja só, não da própria Carla, mas da mãe em 2026 e do filho em 2028. É o que a própria deputada chamou de herança política, uma forma clara de manter o sobrenome Zambelli relevante no cenário político nacional, mesmo que ela, pessoalmente, não possa mais disputar nada tão cedo. E o quarto e último ponto, a estratégia do exílio temporário. Ir para a Europa, alegar tratamento médico, pedir licença do mandato, tudo isso faz parte de um roteiro muito bem calculado. É uma tentativa evidente de se proteger, de ganhar tempo, de reorganizar as peças no tabuleiro e, quem sabe, até tentar construir uma narrativa de perseguição política que, sabemos, funciona muito bem com determinados públicos. O que resta agora? Resta acompanhar os próximos capítulos, ver se a Câmara vai acelerar ou não a cassação, ver se ela retorna ao Brasil, se fica definitivamente fora ou se de alguma forma consegue negociar algum tipo de solução jurídica que permita adiar ou suavizar os impactos dessa condenação.
Fato é que a situação de Carla Zambelli hoje é, sem exagero, uma das mais delicadas do cenário político brasileiro recente. Uma mistura de condenação, fuga, manobras digitais e articulação familiar para manter viva sua influência, mesmo diante de uma sentença tão pesada. E você, o que acha de tudo isso? Você acha que essa é uma estratégia legítima para proteger uma carreira política? Ou estamos assistindo, ao vivo, o colapso definitivo de uma das figuras mais controversas da política nacional? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque por aqui você sempre vai estar atualizado com informação clara, sem filtros e, acima de tudo, direto ao ponto. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!